nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, nos nossos últimos programas, falando sobre os mistérios da vida de Jesus, nós nos debruçamos sobre o tema das chaves do reino e da importância da figura de Pedro nesse processo. Hoje nós queremos abordar um outro mistério da vida de Jesus, que é o da transfiguração do Senhor, um antegozo do reino. Isso está apresentado a partir do número 554 do nosso catecismo. Desde o dia em que Pedro confessou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Mestre começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Nós temos aqui uma citação do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 16, versículo 21. Ou seja, na sequência dos evangelhos, Jesus começa a dar a conhecer a realidade que ele teria que enfrentar, o mistério da cruz. E é interessante como Pedro, num primeiro momento, ele repele este anúncio. Isso está em Mateus 16, 22 a 23. Eu costumo brincar no que Pedro chamou Jesus num canto, dizendo: Mestre, caiu um lencinho aqui. Para de falar isso. O senhor acha que nós vamos deixar que eles o maltratem? Nós não vamos permitir. E Jesus, na mesma hora, dá um chega para lá em Pedro, dizendo: sai para lá, Satanás, porque os teus pensamentos são os pensamentos dos homens, não são os pensamentos de Deus. Mesmo os demais apóstolos não o compreendem, como também nos é dito por São Mateus, no capítulo 12, versículo 23, São Lucas 9, 45. Então, é justamente nesse contexto que Jesus, de novo eu costumo dizer, dá uma colher de chá para os seus discípulos e ele lhes permite experimentar por antecipação aquilo que seria plenamente experimentado na Páscoa. Ou seja, Jesus se deixa transfigurar diante deles, deixa que eles tenham uma experiência da sua identidade mais profunda, como será aquela que ele manifestará com a sua ressurreição. Jesus então chama aqueles que São Paulo vai nomear as três colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, e sobe com eles a um alto monte. A tradição indica como sendo o Monte Tabor, aliás, é um monte que realmente se destaca em todo aquele cenário. E ali, diante dessas testemunhas, o seu rosto e as suas vestes se tornam fulgurantes, se tornam brilhantes. Diz um dos evangelistas que nenhuma lavanderia da terra poderia produzir esse efeito, né? Nesse contexto, aparecem duas figuras do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Quem foi Moisés? Moisés foi o grande condutor do povo de Deus da escravidão do Egito para a liberdade como povo, foi quem constituiu esse povo na sua identidade de povo, porque antes era um grupo de escravos sem uma identidade determinada. E no Monte Sinai, Moisés lhes dá os 10 mandamentos, e não só isso, uma série de normas que deveriam regular o culto e a vida do povo enquanto comunidade. Ou seja, Moisés é o grande legislador do povo de Deus. E quem era Elias? Elias, considerado o maior dos profetas do Antigo Testamento, que viveu numa época de grande turbulência, em que a fé do povo estava sendo bastante provada, porque o próprio rei, que havia se desposado com uma estrangeira, o rei Acabe, havia se desposado com Jezabel, que trouxe os seus ídolos para o rei. Elias se confrontou com eles e foi perseguido, teve que fugir, e Elias volta às origens. Ele vai justamente para o Monte Horebe ou o Monte Sinai, dependendo da tradição na Bíblia, ele é chamado com um dos dois nomes, e ali Elias tem uma experiência
fundamental. Elias ouve, ele sabia que Deus iria se manifestar a ele. Na Bíblia existe aquilo que nós chamamos de teofanias. Teofanias são manifestações de Deus. Até então, Deus se manifestava normalmente nas convulsões da natureza. Terremotos, vulcões, tempestades, o fogo. Essas situações aconteceram e Deus não estava nelas. Então, no cair da tarde, Elias ouve uma suave brisa que se aproximava, e aí ele se dobra, cobre o rosto, porque ele sentiu a presença de Deus. Ou seja, Elias está na raiz de uma espiritualidade que seria fundamental na história do cristianismo, embora Elias tenha vivido séculos antes de Cristo, que é a espiritualidade do Carmelo. De fato, Elias teve muitos seguidores, aqueles que são considerados os pais dos próprios carmelitas, né? E que buscam a Deus justamente no silêncio, não mais nas convulsões da natureza. De qualquer maneira, Elias é o profeta, inclusive com sua volta esperada para o final dos tempos. Elias e Moisés são vistos pelos apóstolos, pelas três colunas, Pedro, Tiago e João, juntamente com Jesus. E eles começam a falar sobre a saída do mundo que Jesus iria consumar em Jerusalém. Isso está no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 31. Então uma voz os cobre, aliás, uma nuvem os cobre, e uma voz do céu diz: "Este é o meu filho, o eleito, escutai-o." Lucas 9, 35. Então vejam, meus queridos, aqui, como eu dizia, Jesus permite as três colunas antes que ele sofresse a paixão, porque ele sabia muito bem que a paixão seria um baque tremendo na vida dos apóstolos e de todos os discípulos, né? Porque a Sexta-feira Santa ela seria o término realmente da missão de Jesus. Sabemos que para aquele que tem esperança, para aquele que tem fé, né, nada é mais cheio de esperança do que a Sexta-feira Santa. Mas infelizmente tem muita gente que para na Sexta-feira Santa, para na narrativa da paixão e não participam da celebração da ressurreição. Jesus, então, para garantir que aquelas três colunas perseverassem e fossem testemunhas, no momento crucial da sua existência, o momento da cruz, ele lhes permite, então, antever algo da sua identidade. Então, as figuras de Moisés e Elias têm muito a nos dizer sobre esse momento, porque é como se o Antigo Testamento presente ali dissesse: a partir de agora, é você que traz a nova lei, já não é Moisés. E sabemos que no Sermão da Montanha, Jesus vai tirar as últimas consequências dos mandamentos. Ele não abole a lei antiga, mas ele a leva à perfeição. Por exemplo, ouvistes o que foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que odiar seu inimigo já está matando no coração. Né? E Elias, como quer dizer, a partir de agora, a revelação também está com você. Jesus não é apenas um profeta a mais, nem o maior dos profetas. Jesus é a palavra de Deus que se encarnou. Então, a transfiguração, que tem o seu dia próprio em agosto, mas também um dos domingos da Quaresma, de tempos em tempos, aparece o Evangelho da Transfiguração, nos fala muito de perto sobre a identidade de Jesus. E se nós estamos estudando, refletindo um pouco sobre os mistérios da vida de Jesus, realmente podemos dizer, com o nosso catecismo, que a transfiguração é um antegozo do Rei. Queremos pedir, então, no final desse nosso programa, que o nosso bom Deus nos dê também a nós a graça de experimentarmos mais profundamente a sua realidade. Amém.